Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje daremos continuidade ao nosso estudo de Gênesis, do livro de Gênesis, e nós iniciaremos hoje o capítulo 34. Falaremos do capítulo 34, 35 e 36. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pela minha vida, a vida de cada um que vai assistir, Senhor, essa aula. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Seu Espírito Santo venha nos fazer compreender tudo aquilo que nós temos estudado, tudo aquilo que nós procuramos em meditar, para que, Senhor, possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra, e com isso não pecar contra Ti, Senhor. E se nós pecarmos, Senhor, que nós possamos nos arrepender, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Por isso, irmãos, já te agradecemos, Pai, pela Tua graça, Tua misericórdia e Teu perdão. Abençoe esse momento, seja conosco, ilumina nossa mente e nosso coração. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos dar início ao estudo do capítulo 34, que no qual Gênesis 34 registra o terrível episódio do abuso de Diná em Siquém. Diná era irmã, né, das tribos lá de Israel, né, que é do Benjamim, Judá, o próprio José, né, Rubens. E o estudo bíblico de Gênesis 34 ainda mostra o risco que a comunidade da aliança correu e a ilegítima vingança promovida por dois filhos de Jacó. Alguns comentaristas sugerem que talvez Gênesis 34 tenha servido como um alerta para o povo de Israel na véspera de sua entrada em Canaã, assim como quase a família da aliança se misturou com os cananeus. Naquela ocasião, a geração que entraria na terra prometida também deveria tomar cuidado para que esse erro não viesse a se repetir. O esboço de Gênesis 34 pode ser organizado da seguinte forma. Primeiro, Diná é violentada em Siquém, conforme Gênesis 34, 1 a 7. E segundo, a proposta dos siquemitas, Gênesis 34, 8 a 12. E terceiro, a resposta dos filhos de Jacó, Gênesis 34, 13 a 24. E no quarto e último, a vingança de Simeão e Levi, Gênesis 34, 25 a 31. Então vamos ver aí Gênesis 34, do capítulo 1 ao 7, que começa mostrando Diná, filha de Jacó com Lia, numa caminhada em direção à cidade vizinha, habitado pelos siquemitas. O texto bíblico diz que Siquém, filho de Amor, que era príncipe daquela terra, viu Diná e tomando a possuiu, conforme Gênesis 34, 1 e 2. A palavra possuiu, usada para descrever a atitude de Siquém com Diná, traduz um termo hebraico que também significa forçar. Isso quer dizer que Diná não consentiu na relação. Portanto, ela foi vítima de um abuso. O próprio texto bíblico deixa isso muito claro ao afirmar que Siquém humilhou Diná. Depois disso, o texto mostra que o rapaz se apegou a Diná, ou seja, ele se apaixonou e desejou se casar com ela. Inclusive, ele recorreu ao seu pai, pedindo-lhe que interviesse junto a Jacó para que Diná fosse a sua esposa, conforme Gênesis 34, 3 e 4. Quando soube que tinha acontecido, Jacó se calou. Ele não tinha maiores informações sobre o caso. Esperou para aconselhar com seus filhos, que estavam no campo. Então, quando os filhos de Jacó souberam do ocorrido, ficaram muito irados. Eles se indignaram porque Siquém, entre aspas, praticaram tessatino em Israel, violentando a filha de Jacó, que não devia fazer. Fecha aspas. Isso lá em Gênesis 34, 7.
Essa descrição, mais uma vez, reforça que Siquém havia cometido um crime hediondo. A proposta dos siquemitas está lá no Gênesis 34, de 8 a 12. No encontro entre Amor e Jacó, que é o pai de Siquém, disse que seu filho estava muito apaixonado por Diná e desejava casar-se com ela. Então ele propôs que a família de Jacó se ajuntasse à família dele, aparentando-lhe através dos casamentos mistos. Isso faria com que a família de Jacó pudesse se estabelecer como residente permanente naquela terra, podendo se envolver em negócio e obter possessões. O próprio Siquém também disse que estava disposto a dar o dote que fosse necessário por Diná. Não se tratava do dote de casamento, que a família da noiva dava ao noivo, mas o preço da noiva que o noivo pagava ao pai dela, conforme Gênesis 34, 8, 12. Apesar da proposta de Siquém ter sido aparentemente harmoniosa, era também muito perigosa. Por um lado, os siquemitas viram, naquela ocasião, a possibilidade de um bom acordo que favorecia os seus próprios interesses. Uma união com os filhos de Israel poderia trazer enriquecimento aos siquemitas, conforme Gênesis 34, 23. Por outro lado, aquela proposta representava uma grave ameaça à comunidade da aliança, pois implicava na mistura dos descendentes de Abraão, como os povos vizinhos. A ideia é que os herdeiros da aliança de Deus se tornassem um só povo, com os cananeus de Siquém, conforme Gênesis 34, 16. Aí vem, em Gênesis 34, 13 a 24, diz que os filhos de Jacó responderam com falsidade à proposta de Siquém. Eles agiram com engano repentino e comportamento simulado e apresentaram outrora por Jacó. Contudo, os filhos de Jacó foram perversos, pois tinham o objetivo de se vingar cruelmente dos siquemitas, conforme Gênesis 34, 13. Então, inicialmente, eles fingiram se interessar pela proposta de Siquém. Porém, eles impuseram como condições que os homens siquemitas fossem todos circuncidados, pois somente assim poderia haver integração econômica e social entre eles, conforme Gênesis 34, 14, 17. Essa contraproposta dos filhos de Jacó mostraram que eles abusaram da circuncisão como sinal de aliança de Deus com Abraão. Eles desvaziaram seu significado ao usá-lo como instrumento para obter a vingança. A palavra dos filhos de Jacó agradaram a Amor e Siquém. Assim, tão logo Siquém fez a circuncisão e convenceu todos os homens de sua cidade a fazer o mesmo, ele reuniu seu povo à porta de sua cidade, ao lugar comum em que ocorriam as audiências públicas naquela época. Como argumento, ele utilizou os benefícios econômicos que uma união com a casa de Jacó traria ao siquemita, conforme Gênesis 34, 18, 23. Por fim, o povo da cidade ouviu a Amor e a Siquém, e todos os homens foram circuncidados, conforme Gênesis 34, 24. Ao terceiro dia, após a circuncisão, quando os homens siquemitas sentiram mais forte a dor da cirurgia, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, levaram a cabo seu plano de vingança. Eles tomaram cada uma espada, entraram inesperadamente na cidade e promoveram um verdadeiro massacre. Debilitando sem poder reagir, todos os homens da cidade foram mortos, incluindo Amor e Siquém. Naquela ocasião, Diná estava vivendo na casa de Siquém, e ela foi tirada de lá por seus irmãos, conforme Gênesis 34, 25. Em seguida, os filhos de Jacó saquearam a cidade. Eles levaram os rebanhos e tudo que havia na cidade e no campo. Todos os bens siquemitas, seus filhos, suas mulheres, foram levados cativos pelos filhos de Jacó, conforme Gênesis 34, 26 a 29. A atitude de Simeão e Levi foi reprovada por Jacó, lhe trouxe grande preocupação. Jacó sabia que aquela vingança poderia resultar em uma severa retaliação
por outros povos daquela terra. Gênesis 34, 30. Jacó reconheceu que depois daqueles acontecimentos, qualquer possibilidade de relacionamento pacífico com os cananeus havia sido arruinada, e sua família estaria em constante perigo naquela terra. Contudo, os filhos de Jacó não se arrependeram do que tinham feito e mantiveram firme a ideia que tinham defendido a honra de Diná. Para eles, Siquém havia tratado Diná como uma prostituta, conforme Gênesis 34, 31. De fato, a punição imposta a Siquém por Simeão ou Levi foi completamente excessiva, mesmo sob a interpretação da lei mosaica, que foi instituída posteriormente, conforme Deuteronômio 22, 28 e 29. Eles agiram de forma inconsequente, prematura e ilegítima. O que eles fizeram nada tinha a ver com uma reparação razoável, sábia e justa do crime cometido contra Diná. Seja como for, esse triste episódio narrado em Gênesis 34 não somente testava a promessa da proteção divina à casa de Jacó, como também prenunciava hostilidades entre israelitas e cananeus e as batalhas que seriam travadas na posse da terra prometida. Agora passaremos a falar sobre Gênesis 35. Gênesis 35 fala sobre o estabelecimento da casa de Jacó em Canaã. O estudo bíblico de Gênesis 35 enfoca o culto de Jacó a Deus em Betel, a bênção do Senhor sobre ele, o nascimento de Benjamim e as mortes de Raquel e Isaac. O esboço de Gênesis 35 pode ser organizado da seguinte forma. Primeiro, Jacó ergue um altar a Deus em Betel, Gênesis 35, de 1 a 8. Segundo, Deus confirma sua bênção a Jacó, Gênesis 35, de 9 a 15. Terceiro, o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel, Gênesis 35, 16 a 22. E os descendentes de Jacó, Gênesis 35, 23 a 29. Jacó ergue um altar a Deus em Betel. Gênesis 35 começa mostrando a disposição de Jacó em cumprir o voto que ele havia feito ao Deus que tinha lhe aparecido enquanto era fugitivo na ira de Esaú, conforme Gênesis 28, 20, 22 e Gênesis 34, 1 a 31. Deus ordenou que Jacó fosse a Betel e ali edificasse um altar a ele, conforme Gênesis 35, 1. Então Jacó reuniu toda a sua casa e ordenou que qualquer ídolo que houvesse entre seus familiares e servos fosse lançado fora. Eles deveriam se purificar e mudar suas vestes. Jacó também explicou que ele faria um altar a Deus que lhe havia socorrido em sua angústia e lhe protegido por todos os lugares em que esteve, conforme Gênesis 35, 2 e 3. O texto bíblico diz que todas as pessoas que acompanhavam Jacó deram a ele todos os deuses estranhos que carregava consigo e todas as argolas que lhe prendiam nas orelhas. Essas argolas não eram brinco comum, mas amuleto relacionado a atividades pagãs. Como líder espiritual de sua casa, Jacó escondeu todas essas coisas debaixo do carvalho que estava junto a Siquém, conforme Gênesis 35, 4. É possível que esse carvalho fosse o mesmo associado à história de Abraão, conforme lá em Gênesis 12, 6. Com isso, Jacó estava removendo entre o seu povo tudo aquilo que poderia atrapalhar a adoração e o culto ao verdadeiro Deus. Jacó havia entendido que Deus da aliança exige lealdade exclusiva e absoluta. Quando a caravana de Jacó partiu em viagem à Bíblia, diz que, entre aspas, o terror de Deus invadiu a cidade, que era o circunvizinhança, e não perseguir os filhos de Jacó, fecha aspas, Gênesis 35, 5. Isso foi necessário por causa dos eventos narrados em Gênesis 34. A família de Jacó não era mais vista de forma pacífica, mas de forma ameaçadora. Por isso, mais que nunca, eles dependiam da proteção de Deus. Quando chegou a Betel, Jacó edificou um altar ao Senhor, cumprindo seu voto. O culto prestado por Jacó ao Senhor em Betel prenunciava a adoração regular dos israelitas na terra prometida.
Essa primeira seção de Gênesis 35 termina com o registro da morte de Débora, a ama de Rebeca, conforme Gênesis 35, 8. Já lá em Gênesis 35, 9 a 15, já em Betel, depois de longo tempo que esteve em Pati-Arã, o texto bíblico informa que mais uma vez Deus revelou a Jacó, conforme 35, 9. Deus abençoou o patriarca e o confirmou como herdeiro das promessas, da aliança feita com Abraão. Isso quer dizer que Deus reiterou a Jacó as promessas que ele havia assegurado a Abraão. Inclusive o próprio Abraão também havia adorado a Deus em Betel, conforme Gênesis 12, 8 e Gênesis 13, 3, 4. Durante sua bênção, novamente, Deus afirmou que Jacó não seria mais chamado por esse nome, mas Israel seria o seu nome. Além disso, Deus também garantiu que a descendência de Jacó seria grande e poderosa. Dele sairiam as nações e reis, e a terra que Deus havia dado a Abraão e a Isaac seria entregue a Jacó e seus descendentes, conforme Gênesis 35, 9 a 15. Portanto, essa promessa anunciava o estabelecimento de Israel como nação da terra prometida. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel está lá registrado em Gênesis 35, 16 a 22. Gênesis 35 também registra a morte de Raquel, a esposa preferida de Jacó, perto de Efrata. Raquel deu à luz ao seu segundo filho biológico e o 12º filho de Jacó, mas a Bíblia diz que por complicações no parto, Raquel acabou morrendo. No entanto, antes de morrer, Raquel chamou o menino de Penoni, que significa, entre aspas, filho da minha tristeza, fecha aspas. Mas Jacó chamou o menino de Benjamim, que significa, entre aspas, filho da mão direita, fecha aspas. Gênesis 35, 18. Mais tarde, na literatura profética, o choro de Raquel foi usado como um tipo de prefiguração da agonia que atingira a nação, conforme Jeremias 31, 15 e 17, e conforme Mateus 2, 17 e 18. Em seguida, Raquel foi sepultada no caminho de Efrata, que era o antigo nome de Belém, Gênesis 35, 19. Sobre sua sepultura, Jacó levantou um memorial, que ainda podia ser visto nos tempos de Moisés, conforme Gênesis 35, 20. O texto bíblico informa que, partindo dali, Jacó armou sua tenda além da torre de Éder, Gênesis 35, 21. Entretanto, enquanto Jacó habitava naquela terra, seu filho mais velho Rubem se deitou com Bila, sua concubina. Jacó soube que Rubem havia feito e, por causa desse pecado, ele perdeu a bênção da primogenitura e foi privado de exercer liderança sobre seus irmãos, conforme Gênesis 48, 1 e 49, 3, 4, e Deuterônimo 22, 30. Já em Gênesis 35, 23 a 29, fala sobre os descendentes de Jacó. Na parte final de Gênesis 35, tem uma lista com os nomes dos filhos de Jacó. 11 dos 12 filhos de Jacó nasceram em Pati-Arã, ao nordeste de Canaã. Somente o caçula Benjamim foi quem nasceu após o regresso da família na aliança Canaã. Esse relato serve para mostrar a descendência de Jacó estabelecida. Gênesis 35, 23, 26. Gênesis 35 termina registrando o último encontro entre Jacó e Isaac, em Hebrom. O escritor bíblico informa que Isaac viveu 180 anos, ele morreu farto de dia e foi sepultado por Esaú e Jacó, conforme Gênesis 35, 27 a 29. A volta de Jacó à terra prometida, enquanto Isaac ainda estava vivo, foi mais uma prova da presença protetora de Deus sobre sua vida. Portanto, o Senhor entendeu suas palavras quando ele pediu para ser levado em paz de volta para a casa de seu pai, conforme Gênesis 28, 21. Agora passaremos a estudar Gênesis 36. Gênesis 36 é o capítulo que registra a descendência de Esaú, filho de Isaac. O estudo bíblico do livro de Gênesis mostra o capítulo inicia uma nova seção de seu conteúdo.
O capítulo começa com uma palavra hebraica que geralmente é usada nos livros para indicar as gerações de uma determinada pessoa, relevante na narrativa bíblica. O esboço de Gênesis 36 pode ser organizado da seguinte forma: os descendentes de Saul, Gênesis 36, 1, 19. Segundo, os descendentes de Seir, Gênesis 36, 20 a 30. E terceiro e último, os reis e príncipes de Edom, Gênesis 36, 31, 43. Gênesis 35 termina registrando a descendência de Jacó e a morte de Isaac, né? Agora, já em Gênesis 36, o autor bíblico dedica em tempo informal o desenvolvimento da família de Saul, outro filho de Isaac. Nesse sentido, Gênesis 36 é particularmente importante porque oferece uma base de conhecimento que serve de auxílio aos estudantes da Bíblia na compreensão de eventos que ocorram na sequência da história dos filhos de Israel no Antigo Testamento. Sobretudo, nos diz respeito aos conflitos envolvendo os israelitas e os edomitas. Os descendentes de Saul está lá em Gênesis 36, de 1 a 19. O primeiro versículo de Gênesis 36 rapidamente identifica Saul como Edom. Essa palavra hebraica significa vermelho, e nesse contexto em relação com o fato de Saul ser ruivo, conforme Gênesis 25, 25 a 30. Depois, esse nome também passou a designar a terra de Edom, que como característica tinha um solo avermelhado. O texto bíblico de Gênesis 36 lista os filhos de Esaú, teve com suas mulheres. Tem sido observada uma diferença entre os nomes das esposas de Esaú, registrados nesse capítulo, e os nomes registrados em capítulos anteriores, conforme Gênesis 36, 1 a 3 e Gênesis 26, 34 e depois 28, 9. Isso provavelmente pode ser explicado pelo uso comum de nomes alternativos naquele tempo. Por exemplo, o próprio Saul é chamado também de Edom. O autor bíblico informa nesse capítulo que Saul e Jacó precisavam de se separar porque eles possuem muitos bens para habitarem juntos. Isso significa que havia muitos gados e poucos pastos, e as condições de vida não eram boas. Então Esaú resolveu se mudar definitivamente para Edom e habitou no Monte Seir. Aqui podemos perceber como Deus, em sua providência, conduziu os acontecimentos de modo a tirar a linhagem de Saul da terra de Canaã, que mais tarde seria dado aos filhos de Israel, conforme a promessa feita a Abraão. Em Edom, a família de Esaú acabou se desenvolvendo em formato de estrutura tribal, conforme Gênesis 36, 15 a 19. Os descendentes de Seir, Gênesis 36, de 20 a 30. O escritor bíblico também acrescenta em texto de Gênesis 36 a genealogia de Seir, o Oreu. Esse era o povo que habitava em Seir antes da chegada de Esaú, conforme Gênesis 36, 20 e 30. Aparentemente, eles possuíam alguma organização, pois príncipes ou líderes de clã são enumerados entre eles. Parece que houve uma mistura através do casamento entre os descendentes de Saul e os descendentes de Seir, conforme Gênesis 36, 22 a 25. Isso significa que, de certo modo, houve uma assimilação de parte dos descendentes de Seir pelos descendentes de Saul. Contudo, no geral, os Oreus foram destruídos pelos filhos de Esaú, e despossaram suas terras e habitaram nela em seu lugar, conforme Deuteronômio 2, 22. Os reis e príncipes de Edom está lá em Gênesis 36, 31 a 43. Gênesis 36 termina mostrando como a família de Saul se desenvolveu e estabeleceu como um tipo de nação mais evoluída do que simplesmente uma confederação tribal, conforme Gênesis 36, 31 a 43. Inclusive, o autor bíblico fez questão de enfatizar que já havia reis em Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel, conforme Gênesis 36, 31. A lista dos reis de Edom informa nesse capítulo e revela que não havia uma dinastia. Isso significa que cada governante edomita não era filho do seu predecessor. Mais à frente, a Bíblia destaca as relações tensas entre os edomitas e os israelitas e mostra como esse povo se tornou um amargo opositor do povo de Deus.
conforme Números 24, 17 e 18, e Deuteronômio 17, 14 a 20. Essa última seção de Gênesis 36 mostra o cumprimento da palavra do Senhor a Rebeca, que em seu ventre havia 2 nações. Isso explica a conclusão do capítulo, que entre aspas, este é Esaú, pai de Edom, fecha aspas. Isso está lá em Gênesis 36, 43. E aí nós terminamos o capítulo 36, e mais 3 capítulos que nós abordamos, e na próxima aula, provavelmente, estaremos estudando o capítulo 37, 38 e 39, que Gênesis vai até os 50. Então, nós já estamos partindo para o final do livro de Gênesis. Então, vamos agradecer a Deus por mais essa aula, pelas bênçãos de Deus, né, pedindo a sua bênção para nós e todos aqueles que estão assistindo a aula. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Obrigado porque a tua palavra nos ensina, Senhor, a nos caminhar, que nos certifica, Senhor. É com a tua palavra que nós vamos crescer em santidade, nós vamos evitar de pecarmos contra ti, Senhor. Por isso, faz-nos, Senhor, essa vontade, nós estamos não apenas lendo, mas meditando na tua palavra. Ensina aquilo que precisamos aprender, dá-nos discernimento, orientação, compreensão, que o Espírito Santo possa nos identificar isso a nós, essa compreensão da tua palavra, e que tu possa nos abençoar cada vida, cada família, cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor, que nas redes sociais, que tu possa estar abençoando, possa estar livrando do mal, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar curando, Senhor. Nós pedimos pelo poder que é no nome e no sangue do Senhor Jesus. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça, que seja um domingo de paz, tranquilidade, um domingo de união. Abençoe os cultos de nossas igrejas, aqueles que vão estar cultuando, assistindo pela live, que tu possa estar abençoando, meu Deus, possa estar livrando do mal e tendo uma semana frutífera, uma semana abençoada. É que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, fiquem na paz. Até a próxima semana e que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.